Queridos alunos de Processo Civil 3, como estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de execução civil. Nós já estudamos a teoria geral da execução, fizemos uma análise aprofundada acerca da relação processual no processo executivo e iniciaremos agora uma segunda fase desse curso de execução civil, que é o estudo dos procedimentos executivos. Mas antes de entrarmos especificamente nesses procedimentos, achei por bem fazer uma introdução em algumas aulas, talvez 2 ou 3 aulas, sendo esta a primeira, sobre disposições gerais previstas no CPC que são aplicáveis aos vários procedimentos executivos. Na aula de hoje, iremos estudar as previsões constantes dos artigos 771 a 777 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 780, 782, 783 e 786 do CPC. Tá? Como é do conhecimento dos senhores, a execução civil ela é dividida no CPC em execução do título judicial, que é prevista sob a rúbrica de cumprimento de sentença. E entendam, quando lerem cumprimento de sentença, entendam a execução do título executivo judicial, regulada nos artigos 513 ao artigo 538 do Código de Processo Civil. E nós temos a execução do título executivo extrajudicial, regulada a partir do artigo 771 do Código de Processo Civil. O nosso CPC ele divide os procedimentos, primeiramente com base na natureza do título, se ele é um título judicial ou um título extrajudicial. Além disso, nós temos a variação do procedimento a partir do tipo de obrigação que se visa satisfazer. Se for uma obrigação de pagar quantia, nós temos determinadas técnicas executivas. Se for uma obrigação de entregar coisa, outras técnicas executivas. E também com relação à obrigação de fazer. Aí nós temos, portanto, execução da obrigação de pagar quantia com base em título judicial e com base em título extrajudicial. Execução da obrigação de fazer com base em título judicial e com base em título extrajudicial, o mesmo acontecendo com a obrigação de entregar coisa. E a depender da especificidade da natureza da obrigação, por exemplo, pagar quantia, o gênero, nós temos a obrigação alimentícia como uma espécie de pagar quantia, que demanda um procedimento específico, em razão da importância que a verba alimentar tem na nossa sociedade, o contexto social relevante, fazendo com que o legislador crie técnicas mais apuradas, diferenciadas, para garantir uma maior efetividade na execução de obrigação alimentícia. Também havendo procedimento com base em título judicial e com base em título extrajudicial. Também temos variação a depender da pessoa envolvida no litígio. Então, se houver um poder público envolvido no litígio, nós temos uma técnica diferenciada para a execução de pagar quantia. Tá? Uma vez que a execução de pagar quantia se pauta, em regra, na penhora e expropriação de bens do executado, com a satisfação, a partir dessa expropriação dos bens, a satisfação do crédito do exequente. Certo? Pois bem, tendo essa análise de vários procedimentos que ainda iremos estudar, antes de adentrarmos, portanto, nos procedimentos em espécie, iremos estudar essas disposições gerais. A maioria delas no livro 2 do CPC, no livro 2 da parte especial do CPC. O CPC, como as senhoras, os senhores, as senhoritas sabem,
ele é dividido em parte geral e em parte especial. A parte especial, ela tem no livro 1 o processo de conhecimento, cujo título 1 é o procedimento comum, e o título 2 é o mencionado, o já mencionado aqui, cumprimento de sentença. Execução do título executivo judicial. E o livro 2 da parte especial é dedicado à execução do título executivo extrajudicial. Bem, a primeira disposição geral que nós analisaremos é a subsidiariedade das normas de execução do título extrajudicial para a execução do título judicial, para o cumprimento de sentença. Tanto o artigo 513 do CPC quanto o artigo 771 do CPC trazem a previsão de que as normas de um são aplicáveis ao outro e vice-versa. A subsidiariedade das normas do procedimento comum ao processo de execução, vocês já estudaram no artigo 318 do CPC. O artigo 513 reforça a subsidiariedade das normas do livro 2 da execução do título extrajudicial para o livro 1 naquilo, no caso do cumprimento de sentença, no título 2 do livro 1 da parte especial, naquilo em que houver omissão, lacuna nos procedimentos executivos. É óbvio que tem. Quando o legislador regula a execução de pagar quantia, ela, como eu disse, se pauta na penhora de bens do executado para a satisfação, para a futura expropriação desses bens e satisfação do crédito do exequente. Então, essa é a técnica executiva. Não importa se a execução se pauta em título judicial ou em título extrajudicial. O legislador, portanto, tem que regular quais são os bens penhoráveis e, obviamente, nós temos que ter um limite para a atividade executiva do Estado, e vimos isso ao estudar os princípios da efetividade da execução, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da menor onerosidade para o executado. Nós vimos que tem que haver um limite para essa atividade executiva, embora a execução se mova visando o interesse do exequente, porque ele tem título executivo. Ele está numa posição jurídica favorecida. Então a execução visa nada mais, nada menos que satisfazer o crédito constante do título executivo. Por isso que sine titulo nulla executio. Enfim, o legislador regula os bens penhoráveis, ou melhor, ele regula os bens impenhoráveis, ele retira um grupo de bens da atividade executiva. E com relação aos bens penhoráveis, ele traz uma lista com a ordem preferencial da penhora. Então, bens impenhoráveis, artigo 833 do CPC, Lei 8.009 de 1990, trazem impenhorabilidade dos bens de família, trazendo exemplos para vocês, situações previstas em lei de bens impenhoráveis. E mesmo esses bens impenhoráveis, existem situações de exceção nas quais eles podem vir a ser penhorados, nós já estudamos isso. E o artigo 835 traz uma ordem preferencial da penhora. E nós temos ali no livro 2 do CPC toda a regulação dos meios expropriatórios, que são a adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação em asta pública, o famigerado leilão, e a usufruição dos bens, usufruição do rendimento proveniente dos bens do executado. Ótimo. Tudo isso, como ocorre cada tipo desse de expropriação,
e a consequente satisfação do crédito do exequente, isso é regulado no livro 2 do CPC. No livro 1, quando o legislador regula a execução de pagar quantia com base em título judicial, o que se dá em pouquíssimos artigos, artigos 523 até o artigo 527, e lá no livro 2, quando ele regula a execução do título extrajudicial em relação à obrigação de pagar quantia, são em torno de 100 artigos, são muitos artigos para regular, né? A gente vê a discrepância. Por que lá são muitos no título extrajudicial e, né, aqui, como nós estamos falando, o título judicial, são poucos artigos? Porque o legislador ele não vai regular na execução do título judicial como ocorre a penhora em dinheiro, a penhora de veículo, a penhora de bem imóvel, a penhora de cotas e ações, como se dá a penhora online. O legislador não vai fazer essa regulação. O legislador se utiliza, né, dessa técnica de trazer a subsidiariedade das normas da execução do título extrajudicial no que concerne, né, a obrigação de pagar quantia, né, a subsidiariedade dessas normas à execução do título judicial. Isso vai ocorrer em várias outras situações, né. Algumas situações o legislador preferiu regular de forma mais completa, né, a execução do título judicial, como ocorre na execução de alimentos. O artigo 528 ele é completo no que diz respeito à possibilidade de prisão civil do executado, quais são as verbas que permitem a prisão civil do executado, como poderá o executado se eximir da prisão civil, né? Qual o tempo em que vai ocorrer essa prisão civil, qual o regime dessa prisão, né? Quando o juiz, né, determinará o levantamento dessa prisão. Na execução de alimentos com base em título extrajudicial, né, que se dá lá no artigo 911 e seguintes do CPC, o legislador não trouxe previsões específicas sobre a prisão civil, embora também seja possível na execução do título extrajudicial, mas ele tão somente remete, né, àquelas regras constantes da execução de alimentos com base no título judicial. Assim funciona a questão da subsidiariedade, portanto, das normas. A próxima disposição geral que trataremos nessa aula é a apresentação do título, a necessidade da apresentação do título executivo para mover a execução. Os artigos 783 do CPC e 786 do CPC são claros ao dizer que, para mover a execução, o credor tem que dispor de um título executivo no qual contenha um crédito certo, líquido e exigível. Já estudamos o que vem a ser essas características do título executivo, né, quando estudamos o título executivo em si. Ok? E vimos que a apresentação de um título executivo hábil para mover a execução é uma conditio sine qua non para o processo executivo, daí o princípio do sine titulo nulla executio, e é uma condição da ação executiva. Já discutimos também a questão das teorias, se ainda existem ou não condições da ação e pressupostos processuais, ou se temos uma nova categoria, não vem ao caso nesse momento, né? Mas para a maioria da doutrina, a não apresentação do título representa a falta de uma condição da ação, ou seja, a falta do interesse de agir, de forma que a execução há de ser extinta, porque não há execução sem título. Outra previsão importante, constante do artigo 780 do Código de Processo Civil, até por medida de economia processual, é a possibilidade de um exequente
cumular várias execuções contra o mesmo executado. O que é cumular várias execuções? O exequente possui vários títulos executivos contra o mesmo devedor ou obrigados. E se o procedimento aplicável a todas essas execuções for o mesmo, e se tivermos o mesmo juízo competente, essas execuções poderão ser movidas em conjunto, num só processo. Acumulação de ações, acumulação de pedidos e acumulação de títulos e acumulação de ações. Os requisitos são esses. Mesmo executado, mesmo procedimento, mesmo juízo competente. Então, se o credor tem um cheque, ou 2 cheques, e uma nota promissória, e um termo de confissão de dívida, todos, contendo, portanto, uma obrigação de pagar quantia, uma obrigação do executado de pagar quantia, sendo o mesmo procedimento, porque são 3 títulos extrajudiciais, nos quais temos a previsão de pagar quantia, uma obrigação de pagar quantia. Se o juiz competente for o mesmo, a execução desses títulos pode se dar no mesmo processo. Ok? Passando agora para a análise das previsões constantes dos artigos 772 e 773 do CPC. Esses dispositivos trazem a previsão de alguns poderes do juiz na condução da execução. O juiz, ele é imparcial, mas não é neutro. O juiz, ele tem que ter diligência para o bom andamento do processo. E o artigo 772 prevê que o juiz poderá, a qualquer tempo, convocar as partes para comparecerem, e, obviamente, o comparecimento é um comparecimento em audiência. Em regra, os procedimentos executivos não prevêem audiências, uma vez que se pauta em título executivo, no qual se tem um direito determinado, certo, líquido e já exigível. Então, nós não temos a necessidade de uma dilação probatória no processo executivo, e nem é lógico termos a necessidade de uma audiência preliminar de conciliação no processo executivo, porque seria dizer para o executado o seguinte, ou para qualquer devedor o seguinte: deixe executar, porque ao executar o judiciário vai tentar sempre no início melhorar a sua situação, fazer um acordo para você parcelar, para diminuir a sua dívida. É óbvio que se o crédito já está determinado e já houve inadimplência, para estabelecermos justiça na relação social, no caso concreto, a efetividade da execução se dará se for entregue para o credor aquilo que foi pactuado, e na forma em que foi pactuado. É o sum quic tribuere diupiano, dar a cada um o que é seu. Esse é o papel do judiciário na execução, e é isso que se busca para ter efetividade da execução. Temos uma exceção de previsão de audiência inicial de conciliação, no procedimento executivo, nos juizados especiais, regulado esse procedimento pela Lei 9.099 de 95. Mas, a princípio, nos procedimentos executivos não há previsão de audiências. Tá? A instrução não existe porque o direito já está determinado, você não tem que comprovar direito, não tem que produzir provas. Então não precisa de audiência de instrução. Mas o juiz pode convocar as partes para tentar a conciliação também no momento do processo. Às vezes aqueles processos estão parados há anos, e é muito comum nas semanas nacionais de conciliação os juízes convocarem as partes nesse processo de execução para tentar conciliar, até porque a execução no Brasil demora muito. Eu me lembro de dados que eu li do CNJ no início do ano passado, ou seja, início de 2019, na qual o CNJ pontuou que, em regra, uma execução de título extrajudicial no Brasil, em média, demora 7 anos e 9 meses, o que é um absurdo, tendo em vista a celeridade e a simplicidade dos procedimentos executivos. Mas também não é o momento para discutirmos isso aqui. O que estamos analisando é que o juiz poderá convocar as partes para comparecer à audiência. Podemos pensar também na hipótese de uma convocação para instruir
um incidente de fraude de execução para verificar se realmente houve fraude de execução e ouvir testemunhas, uma vez que o incidente ele é resolvido no curso da execução. O artigo 772 também prevê que, dentre outras coisas, que o juiz irá intimar terceiros a pedido do exequente para fornecerem informações e dados importantes do processo para que tenhamos um bom andamento da execução, informações sobre rendimentos do executado, por exemplo, que é importantíssimo, vamos supor, numa execução de alimentos, a informação do salário por parte da empresa, a informação de um benefício existente por parte do INSS. E o artigo 773 prevê que, obviamente, dados sigilosos, o juiz vai tomar todas as providências necessárias para manter o sigilo desses dados, né, no processo, para aqueles que tenham interesse no processo. O juiz também poderá lançar mão, utilizar, melhor dizendo, né, de multa diária, multa pelo descumprimento da ordem judicial, como astreinte, né, astreinte em francês, né, pelo descumprimento da ordem judicial, caso o terceiro intimado não forneça esses dados, ou a parte, o executado. E também, se for necessário, até busca e apreensão, porque fala o artigo 7.3 que ele pode se utilizar dos meios necessários para o cumprimento da medida. Tá? Então, dentre outras coisas mais ali que geram o poder do juiz na condução do processo executivo. E complementando esse poder do juiz na condução do processo executivo, eu trouxe para vocês, estão vendo aí na tela, o artigo 782 do CPC, porque ele expõe que os atos executivos são determinados pelo juiz, mas, em regra, são cumpridos pelo oficial de justiça. Em regra, porque o juiz também pratica atos executivos diretamente, por exemplo, através do Bacenjude ou do Renajude, né, para efetuar bloqueios de valores em nome do executado ou em aplicações financeiras, né, ou de veículos registrados em nome do executado. O diretor de secretaria pode proceder, por exemplo, também à penhora de um bem imóvel, se tiver a certidão da matrícula do bem, ele pode proceder à penhora através do termo em secretaria. Mas, em regra, o ato executivo é praticado pelo oficial de justiça, por determinação do juiz. E o artigo 772 deixa claro que o oficial de justiça ele vai praticar os atos dentro da circunscrição territorial da comarca na qual está lotado. Mas, por medida também de celeridade, de efetividade, de economia processual, de outros princípios mais processuais, os atos a serem praticados em comarcas contíguas nas quais o processo está tramitando podem ser pelo oficial de justiça da comarca onde o processo tramita. Então, por exemplo, hoje resido em Itamaraju, Bahia, meu escritório de advocacia é em Itamaraju, Bahia. Então, se eu movo uma execução em Itamaraju, a comarca de Itamaraju, a circunscrição territorial dessa comarca, abrange os municípios de Itamaraju, que é a sede, e de Jucuruçu. Mas nós temos várias comarcas contíguas, que são, por exemplo, Itabela, Prado as pessoas conhecem mais, né? Prado, Teixeira de Freitas. Então são 3 comarcas contíguas, né? E de fácil acesso. Inclusive, várias áreas do município, dos municípios de Teixeira, de Prado e de Itabela, estão mais próximas da cidade de Itamaraju do que das cidades de Teixeira, Prado e Itabela. De forma que o oficial de justiça de Itamaraju pode praticar atos executivos nessas comarcas contíguas, evitando assim a despesa
né, os embaraços e a demora do cumprimento de cartas precatórias, facilitando, então, o andamento do processo executivo. A mesma previsão pode ser utilizada para regiões metropolitanas. Todas as cidades que pertencem à mesma região metropolitana, né, estão dentro da área de atuação de oficial de justiça de uma dessas comarcas dessa região metropolitana. Certo? E o artigo 782 estabelece que sempre que necessário, o juiz irá requerer o auxílio da força policial para o cumprimento dos atos executivos, obviamente acompanhada a polícia aí pelo oficial de justiça e a ordem judicial. Além disso, o artigo 782 do CPC, no parágrafo 3º, ele traz a possibilidade de serem lançados, né, serem lançadas negativações no CPF ou no CNPJ do executado, junto aos órgãos de restrição de crédito, como o SPC e Serasa. Isso é importantíssimo, uma medida executiva indireta, né, que acaba pressionando o executado a cumprir com a obrigação porque o crédito dele está restrito na praça. Portanto, são medidas importantíssimas que o juiz tem na condução do processo, reguladas aí nos artigos 772, 773 e 782 do CPC. Prosseguindo agora a nossa análise das disposições gerais, vamos para o artigo 774 do CPC. O artigo 774 regula o ato atentatório à dignidade da justiça no processo executivo, especificamente para o processo executivo. Vocês já estudaram isso na parte geral do CPC, ato atentatório à dignidade da justiça, e aquelas previsões ali da parte geral também se aplicam ao processo de execução. Mas elas se somam ao artigo 774 do CPC. Nos termos do artigo 774, na execução, o executado irá praticar ato atentatório à dignidade da justiça sempre que buscar fraudar a execução, né, impedir a prática dos atos executivos ou dificultar a prática dos atos executivos, como, por exemplo, dificultar a penhora, né, esconder seus bens, quando intimado, não informar onde seus bens se encontram, não apresentar documentos dos bens. Né. Então, todos e quaisquer atos que o executado praticar visando, de alguma forma, frustrar, né, ou fraudar a atividade executiva, se encaixam na previsão do artigo 774 como ato atentatório à dignidade da justiça. Uma vez que o juiz, na análise dos autos, dos elementos constantes dos autos processuais, né, determinar que houve a prática do ato atentatório à dignidade da justiça, a análise dele considera que houve efetivamente a prática desse ato, ele irá fixar, a lei não fala em poderá, né, fala irá fixar multa, fixará multa de até, pode ser menor, até 20% do valor atualizado da causa, ou seja, da execução. O importante é que essa multa é revertida em favor do exequente. Nada mais justo, porque quem está sofrendo com a demora e com a delonga, né, da execução é o exequente. Ele que está no prejuízo, ele está tendo que mover a ação judicial para receber seu crédito, ele teve que pagar custas processuais, teve que pagar advogado. Às vezes aquele dinheiro representado daquele título é tudo que ele tem para mover seu negócio, para manter a sua subsistência. Então nada mais justo que o valor dessa multa seja revertido em favor do exequente e mais, poderá ser executado nos mesmos autos, conforme previsão do próprio artigo 774 e do artigo 777 que nós vamos analisar. Vamos pular logo o 777. Cai para vocês na tela. O artigo 777 do CPC estabelece que quaisquer multas ou indenizações fixadas no processo de execução, decorrentes
né, de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé, são executados nos mesmos autos. Também, mais uma vez, mostrando que o legislador é extremamente preocupado com a efetividade do processo executivo. L'esprit de loi, né? O espírito da lei é esse. A ratio legis, a mens legis, né? É que a execução se mova, né, no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito do exequente, facilitando, né, a prática dos atos, desburocratizando. Esse é o espírito que nós temos que, nós juristas, né, temos que fazer com que isso prevaleça na prática, no dia a dia da execução. Pois bem, a próxima previsão a ser analisada é o artigo 775 do CPC, que trata da desistência da execução. Então, já estudamos desistência da ação, né, prevista lá no artigo 485 do CPC, quando o legislador regula a sentença. Tá? E nós temos uma previsão também da desistência da execução. Desistência da execução e desistência da ação. Não confundir com renúncia ao direito. Né? Está desistindo do processo em si. Vai ser extinto o processo. Uma sentença terminativa. Ora, se a execução se pauta em título executivo, e a princípio, o que se pressupõe é que o crédito do exequente existe, se ele, por liberalidade, resolve desistir da ação executiva, a priori, não há nenhum prejuízo para o executado, de forma que o artigo 775 diz que o exequente pode desistir, né, de toda a execução ou de parte dela. Vamos supor que está executando vários títulos e está desistindo em relação a uma parte, a um título. Ou desistir de um ato executivo, desistir de um bem penhorado, uma penhora. E o parágrafo único do artigo 775 estabelece que na extinção será observado o seguinte. E traz dois incisos. Né? Nesses incisos, prevê que se o executado tiver impugnado a execução, impugnação é o meio de resistência oferecida pelo executado na execução de título judicial, ou seja, cumprimento de sentença. Regulado lá no artigo 525 do CPC. Se o executado tiver impugnado a execução, ou oferecido embargos à execução, porque nem sempre ele impugna ou oferece embargos. Né? E os embargos à execução é o meio de resistência do executado na execução de título extrajudicial. Lembrando que a impugnação que se aplica aos títulos judiciais ela é dos mesmos autos. E os embargos de execução são em autos apartados, é uma ação autônoma. Ora, se o executado impugnou ou embargou e o exequente está desistindo da execução, o que temos que analisar? Há relevância para prosseguirmos com o julgamento da impugnação ou dos embargos? Porque se há alguma relevância, se vai fazer aí uma diferença para o executado, temos que prosseguir. De modo que, se ele está discutindo nessa impugnação, nesses embargos, né, uma questão meritória relativa ao crédito que está sendo executado, ou a extensão desse crédito, por exemplo, ele tem que concordar com a extinção, para que seja extinta a execução e a impugnação, ou ela e os embargos. Porque ele tem direito à decisão. Ele tem direito a resolver aquele conflito. Ele tem direito na sentença.
Agora, se o executado impugnou ou embargou apenas para discutir questões processuais, como, por exemplo, a competência do juízo, o fato da execução ser extinta não vai trazer nenhum prejuízo para ele, está discutindo só questão processual, está discutindo a existência da dívida, nulidade do título, valor. De forma que, nesse caso, a extinção da execução e, consequentemente, da impugnação e dos embargos não depende do consentimento do executado. Essa é a previsão do artigo 775 do CPC e muito lógica. Muito lógica. Como tudo que nós analisamos até aqui, por enquanto. Por fim, nessa nossa aula de hoje, introdutória aí às exposições gerais aos vários procedimentos executivos, temos a análise do artigo 776 do CPC, que apenas estabelece o seguinte: se o exequente moveu uma execução temerária ou parcialmente temerária, ou seja, de um crédito não existente ou não existente em parte, né, e por alguma decisão judicial, por uma decisão da própria impugnação, dos próprios embargos de execução que eu acabei de falar, for reconhecida a inexistência total ou parcial da dívida executada, estou somando requisitos, e ainda ficar demonstrado nos autos, ficar demonstrado nos autos que houve prejuízo para o executado, o juiz irá estabelecer o dever do exequente em indenizar o executado, o que também é justo. Pois bem, queridos alunos e alunas, esta é a nossa aula introdutória a esse tema, dessa segunda parte do curso. Espero que tenham gostado. Saudades de todos vocês, de nossas aulas presenciais. Um abraço para todos e até a próxima aula.